Essa semana, o presidente Michel Temer afirmou no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York que o funcionamento das instituições brasileiras demonstra a vitalidade da democracia no país e que o processo de impeachment respeitou a Constituição. Conversa comigo a socióloga Eleonora Mennicute, ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Bem-vinda, ministra. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você aqui neste debate tão interessante. Como é que a senhora recebeu o discurso do presidente Michel Temer na ONU e essas declarações? Veja, eu li hoje, ouvi agora, e eu quero deixar muito claro o seguinte: o processo de impeachment é previsto na Constituição brasileira. Quando nós falamos que o processo de impeachment é legal, mas quando ele não tem crime de responsabilidade, ele é um golpe. E nós insistimos até hoje que o que aconteceu com a presidenta eleita Dilma Rousseff foi um golpe, porque não foi provado nada. Não tem crime nenhum de responsabilidade, nem ética, nem política, nem fiscal. Então, ao presidente interino, não é mais interino, mas ele, quando interino, ele já dizia muito que as instituições brasileiras estavam funcionando plenamente. Claro, as instituições brasileiras estavam funcionando e era necessário mostrar que elas funcionavam, mas elas estavam funcionando dentro de um arcabouço articulador deste golpe. E quem era e quem é até hoje a representante do projeto, do nosso projeto político, de governo, de sociedade, de inclusão social, primeiro foi o ex-presidente Lula e agora a presidenta Dilma Rousseff, presidenta eleita. Então, ao chegar na ONU, abrir a Assembleia Geral da ONU, que cabe a todos os presidentes do Brasil, numa situação em que o mundo sabe que foi um golpe, a imprensa internacional inteira, ele teria que mostrar o contrário, o contraditório. E o contraditório para ele agora é: qual é o funcionamento? A minha questão é essa. Como que as nossas instituições estão funcionando? Como que a senhora vê? Eu vejo isso muito perigoso. A ex-presidente Dilma falou em risco para o futuro da democracia. Eu acho que são riscos para o futuro da democracia, mas para o presente também. A minha convicção e prova pelo que aconteceu com a presidenta Dilma é que a democracia, com D maiúsculo, no Brasil, sofreu um golpe de morte, com a retirada. Como que se deu esse golpe? Esse golpe é um golpe misógino, patriarcal, porque é um golpe contra a primeira mulher eleita e reeleita. E a primeira mulher que subiu a rampa do Planalto só com uma mulher, com a filha. Ministra, como é que a senhora vê, voltando à questão das instituições, como é que se manifesta nas instituições isso que a senhora considera um risco? Veja, você tem a mídia, a grande mídia brasileira, totalmente articulada contra o nosso projeto. 24 horas por dia as TVs das casas brasileiras ligadas e falando do presidente Lula, da presidenta Dilma, falando de como era necessário ela ser retirada. Agora, por quê que a mídia dizia isso? E diz ainda.
Porque, veja, um projeto inclusivo, um projeto que tirou mais de 40 milhões da pobreza, um projeto que deu lugar de sujeito de direito às mulheres, aos negros, população LGBT, que trabalhou com a educação, que ampliou os acessos na educação, FIES, ProUni, a expansão universitária, Pronatec, o Sistema Único de Saúde com mais médicos, o programa de maior inclusão social para a população da periferia, de baixa renda. A propósito, Mais Médicos foi estendido para os médicos cubanos exatamente nessa terça-feira dessa semana, não é? Exatamente. Porque, enfim, houve uma admissão da necessidade. Da necessidade. Agora, ministra, o Brasil desde 2014, desde as eleições, especialmente das eleições, vive um clima de polarização política, um aprofundamento dessa polarização e um crescimento de forças conservadoras, não é? A senhora acha possível relacionar esse cenário que a gente tem hoje com um outro cenário que foi o que antecedeu 64? A senhora vê relação ou não? São momentos diferentes, realidades diferentes? Olha, Vivian, eu vejo de uma forma bem particular, porque eu vivi 64. Eu fui presa, torturada, fiquei presa 3 anos, lutei contra a ditadura civil-militar. E hoje eu vivi esse golpe de dentro do Executivo, como ministra de Estado muito próxima à presidenta. Né? Em 64, nós tínhamos um governo do João Goulart também de inclusão, também de ampliação dos direitos da classe trabalhadora, de fortalecimento da CLT e com propostas de reformas de base estruturais muito fortes para diminuir a desigualdade social, desigualdade econômica no nosso país. Hoje, o golpe de 16, qual a diferença? Em 64 nós tínhamos baionetas, nós tínhamos coturno, botas, prisões, torturas. Hoje, o golpe foi parlamentar. Ele foi implementado. Mas se nós lembrarmos, em 64, quando Auro de Moura Andrade, então presidente, decretou que o presidente do Congresso Nacional, decretou que o presidente eleito, João Goulart, tinha saído do país, e aí ele decretou vacância no cargo de presidência. Foi dentro do Congresso. Mas já existia todo um aparato militar. Mas aí ele não tinha, o Congresso não tinha protagonismo, é isso não que, tinha o protagonismo. A senhora está querendo colocar. Porque nós tínhamos... Agora, sim, pode concluir. Não, nós tínhamos, no Brasil, toda uma estrutura das Forças Armadas. Sim. Agora, ministra, e o papel do judiciário? O ministro Dias Toffoli deu ele um foi comentário, muito feliz. Ele fez um comentário assim... Ele foi muito feliz e muito corajoso. Eu quero aqui parabenizá-lo. Ele disse que nós o judiciário tem que de voltar... Não pode correr o mesmo erro de 64. O judiciário tem que tomar muito cuidado para não correr o risco da volta de 64. Isso. E eu acho o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer isso porque eu entendo que o judiciário tem que ser apolítico. Que o judiciário tem que ser isento. E em várias situações ele o foi. Eu aqui faço a minha deferência ao judiciário. Né? No entanto, essa polarização, que só o PT que errou, só o PT que roubou, só o PT que desviou dinheiro, é assim que eles fazem. A última capa da Veja é uma vergonha, dando Lula como morto, ensanguentado. Isso não, olha, acabaria a editora. E por que para os nossos adversários não tem isso?
Então, é isso que nós chamamos de seletivo, de delação seletiva, de seletividade. Então, eu me preocupo muito com isso, como isso chega no judiciário. Nesse momento, sendo encaminhado no Congresso, encaminhadas pautas muito importantes, né? Fala assim, reforma da Previdência. Sim, sem dúvida. E a CLT. A questão da CLT, o teto de gastos, que também é uma questão polêmica. Agora, na verdade, são outras forças políticas que estão atuando no encaminhamento. Com que cenário, não é, a senhora percebe? Quem é que está dando as cartas, digamos assim, neste momento, para além do judiciário? Eu acho que quem está dando as cartas neste momento, sem dúvida nenhuma, são os dois maiores partidos que estão na coligação do golpe e que tomou o poder. Sem dúvida nenhuma, o PMDB e o PSDB. Eu não tenho dúvida. Não tenho provas para dizer isso, né? Parafraseando aquela ficção que mostraram a semana passada contra o Lula. Mas eu fui quase 6 anos ministra de Estado. Nos temas mais difíceis, que são os temas de gênero. Um dos temas mais difíceis, o tema de gênero, da igualdade de gênero no nosso país e da violência contra as mulheres. E dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Eu te digo que só 2 pautas passaram nesse Congresso, nessa legislatura. A PEC das trabalhadoras domésticas, que ampliou o direito de mais de 17 milhões de trabalhadoras domésticas a todos os direitos de todos os demais trabalhadores da CLT, que acabou com a escravidão da trabalhadora doméstica. E a lei do feminicídio, que torna a morte de mulheres pelo fato de ser mulher um crime hediondo. E aí que entra a questão do estupro, que entra a questão do assassinato. Por que eu não conseguia passar mais isso? E olha que eu negociava, eu ia ao Congresso, por causa do Congresso. Um Congresso extremamente conservador e fundamentalista. Então, veja bem, este cenário que nós estamos vivendo hoje, para mim, só para terminar o meu raciocínio de 64, é um cenário que é de um governo mais neoliberal do que o neoliberal, é um governo que vai provocar perda de direitos individuais, sociais, econômicos e políticos. E neste conjunto todo de perdas de direitos, a mais grave, o direito maior, é o direito de matar a democracia. Porque o que vai conseguir? O que nós estamos enfrentando? Uma cultura do medo. Agora, a senhora medo falou de manifestar, medo de falar. Quando as pessoas perdem a liberdade de dizer palavras, de expressar palavras, por causa da censura, Mas a senhora enxerga dessa forma? Quer dizer, a senhora está se referindo exatamente a quê? Porque as pessoas foram para as ruas, seja para se manifestar. Mas como que está? Eu moro num estado que é São Paulo hoje. Mas a senhora acha que a repressão já estimulou essa cultura do medo? Já? Eu acho que não é a repressão, é o golpe. Tem censura. Não é censura em jornais, mas tem censura do que você fala no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. As manifestações. Que tipo de censura? Veja bem, na cidade de São Paulo, na capital, quando enche a Avenida Paulista de uma manifestação pacífica de fora Temer, a polícia do Estado encontra um jeito, um álibi de jogar bomba, de ferir até que a menina perca a vista,
Isso para mim não é... Mas a senhora acha que as pessoas estão intimidadas? Estão. Mas também a cultura do medo não é só a cultura da intimidação de sair para as ruas. As pessoas ainda estão saindo para as ruas. Eu não tenho dúvida, mas é o medo de expressão. Segundo uma pesquisa da ONG Latinobarômetro, que foi divulgada pelo site Opera Mundi, caiu o apoio à democracia na América Latina. E junto com o apoio à democracia, caiu também o apoio aos governos de centro-esquerda. Aqui a senhora reputa isso? Eu não discordo, primeiro. Que porque aconteceu? Na minha análise do golpe entra esse aspecto econômico e político. Eu acredito, o mundo, o planeta, se você vai na Europa, você vê a dificuldade que os movimentos estão tendo na Espanha, o Podemos, em Portugal, outro, de se autossustentar ou numa coalizão mais avançada, mais democrática. A América Latina viveu um ciclo de governos de centro-esquerda. Isso. Não é? E foram rompendo. No Mercosul isso é claro. E na América do Sul isso é claro, e a América Latina, se você pegar. Nós tivemos o golpe em Honduras, tivemos o golpe no Paraguai, aqui no Brasil, se repetem. Eu imputo isso na minha análise. Mas a Argentina, por exemplo, teve uma eleição. Mas o Macri ganhou. Teve uma eleição, o Macri ganhou. Isso. Claro. Agora, a Cristina Kirchner está... Mas tem escolhas que estão sendo feitas também. Tem. Não é? Não só claro, imposições, mas escolhas eleitorais. Só o Uruguai que sai um pouco desse espectro, é verdade. Né? E eu acho que é econômico. Que sinaliza a questão econômica? Eu acho que é econômico. Econômico no sentido seguinte, América Latina e América do Sul, para o centro-esquerda, produziram uma reinversão e reinvenção da inclusão social. A inclusão social significa mais gente comprando, mais gente consumindo, mais gente viajando de avião, mais pessoas viajando para o exterior. E uma tentativa, veja bem, de equilibrar o consumo dessa nova classe média com os juros. Os rentistas desta região, provocado por um capital internacional, não se sentiram tão contemplados, porque essa perspectiva da inclusão leva, sem dúvida nenhuma, a uma diminuição dos juros. Então, a questão da classe financeira, a classe dominante financeira, do capital, que vive dos juros, teve uma influência muito grande. Só para registrar, no Brasil, o percentual da população que concorda com o governo democrático é só hoje de 32%. É muito baixo. Em 2015 eram 54%. Agora, veja bem aí também. Esse índice, para mim, eu sou professora titular, trabalho com pesquisa e tudo, na Unifesp em São Paulo, na área de saúde coletiva, e pesquisa tem que olhar com os 2, 3 mil olhos. Porque quem faz, qual o foco... E, números veja bem, estanques são meio perigosos. Esses 32% aí estão muito em cima do que é veiculado pela grande mídia. Eu não tenho muita dúvida disso. Agora, esses números aqui, na verdade, são da ONG Latinobarômetro. São assustadores. Mas mostra também uma queda de 2015 para cá, no momento de instabilidade uma do instabilidade, país, né? Mas a crise financeira, Vivian, nós vivemos essa crise financeira
desde 2013 para 2014. Agora, ministra, falando um pouco mais da sua área, a qual a senhora se dedicou, inclusive no Ministério, o governo Temer, ele começou o ministério dele com, basicamente, um ministério de homens brancos, não é? Sem negros, sem mulheres e tal. E a gente logo pensa, num ano de eleições, né? Que as mulheres, elas continuam bastante alijadas, apesar de nós termos tido uma mulher na presidência da República, várias 11 ministras mulheres. Não é? As mulheres não são candidatas. A maioria das mulheres, as mulheres são maioria no país, um percentual pouco mais de 50%. Não tem o protagonismo. E não tem, está muito longe de ter qualquer protagonismo, não é? Qual que é o impacto disso? A senhora que viveu tanto a experiência do Ministério, qual que é o impacto desse quadro na prática política, no cotidiano das mulheres? Olha, eu acho que é um impacto muito pesado no cotidiano das mulheres, porque nós somos 52% da população e mãe da outra metade. Isso não há dúvida. Veja bem. Aquela mulher lá na periferia, ou num bairro mais distante, ou no interior, ou numa favela, que cotidianamente sai para trabalhar, que cotidianamente é agredida na rua, violência. Aquela mulher que leva os filhos, que vai na escola, aquela mulher que trabalha, que está a dupla, tripla jornada de trabalho, né, delas, ela, ao ter uma participação política na comunidade, mesmo ali, ela ainda tem muita dificuldade de atingir os cargos de direção naquela comunidade. Então, quando ela sai para o mundo público do trabalho, o mundo público da política, não tem quem fique em casa fazendo as coisas para ela. O homem tem. O que é isso? Isso é o patriarcado. Enquanto existir a divisão sexual do trabalho dentro de casa, o que é isso? O homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa, nas tarefas domésticas, que são tão importantes quanto. E se ela vai trabalhar, ela, ao chegar em casa, é ela que faz as atividades de casa. O patriarcado... Para romper com isso, a senhora está dizendo que tem que passar por essa, basicamente por essa divisão de tarefas domésticas? Tem que romper com isso e tem que também fazer o seguinte: nós mulheres tivemos protagonismo em todos os momentos da história brasileira. Na resistência ao golpe, sim. E eu tenho certeza que os partidos políticos, ao definirem a sua lista, se não definir por critério de gênero um homem ou uma mulher, não estão contemplando a representação. Ministra, foi um prazer tê-la aqui no Mundo Político. Prazer é meu, muito obrigada, foi uma satisfação. Volte sempre. Sim. Sei que a senhora está em São Paulo, mas a minha terra é aqui, Ok. Com muito gosto. Eu conversei com a socióloga e ex-ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do governo Dilma. Nós conversamos aqui sobre o momento que a gente está vivendo pós o impeachment, como ela vê a postura do governo Temer, enfim, das forças políticas que estão comandando o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.